A história da nossa igreja é fruto de uma obra missionária e de uma visão do coração de Deus. Em 1966, o pastor Mário de Carvalho, que na época era da igreja do Jardim Recanto, sentiu um chamado divino para levar a palavra de Cristo ao interior. O desejo de expandir o reino de Deus foi mais forte que qualquer obstáculo. E em 1967, no bairro Gabriel, o primeiro culto aconteceu. Um culto simples, mas marcado pela presença transformadora do Espírito Santo. Ali, 23 pessoas aceitaram a Cristo. E o primeiro crente, o irmão Renato, tem a honra de, nos dias atuais, ser um dos nossos presbíteros. O Senhor, que começa a boa obra, também a conclui. E foi no dia 8 de agosto de 1968 que vivemos um marco profundo, o primeiro batismo. Uma caravana com 6 ônibus, vindos de São Paulo, trouxeram testemunhas para aquele momento inesquecível. E além disso, nossa igreja foi pioneira na região, tornando-se a primeira igreja da Regional 8, um marco de liderança e inspiração para muitas outras congregações, que virou a nossa caminhada como um exemplo de fé viva, perseverança e unidade. Em 1970, um grande gesto de fé aconteceu. O irmão Justino, em um ato de generosidade, doou um terreno de 1.400 metros quadrados para a construção do templo. Os cultos, que antes eram realizados em um casarão, agora precisavam de um lugar maior para abrigar a crescente família em Cristo. A igreja de pau a pique foi levantada. Porém, agora uma igreja de alvenaria, maior e com mais conforto, fazia parte dos planos dos irmãos. Durante anos, a obra de construção avançou aos poucos, com muitos desafios e esperas, e finalmente, no dia 20 de julho de 1986, o culto de inauguração do templo foi celebrado. O sonho se tornava realidade. Vários pastores, ao longo dos anos, dedicaram suas vidas a guiar essa comunidade, criando raízes e plantando sementes que até hoje dão frutos. Mas foi em 1993 que o pastor Hélio assumiu a liderança da congregação e, com seu coração apaixonado por Deus, seguiu firme no pastoreio. Em 2024, o pastor Hélio celebra 31 anos de dedicação ininterruptas à igreja, um testemunho raro de fidelidade e compromisso. Ao longo dessas décadas, várias famílias e gerações foram impactadas e transformadas pela graça de Deus. Gerações que cresceram e se fortaleceram neste lugar, encontrando não apenas uma igreja, mas uma família em Cristo. As histórias de fé e perseverança se entrelaçam e as vidas que foram tocadas continuam a testemunhar o poder de Deus em nosso meio. Em 2019, a nossa igreja enfrentou um novo desafio. O templo estava pequeno diante do crescimento de uma família que não parava de aumentar. Começou então a ampliação do templo, um novo passo de fé. Durante 5 anos, irmãos e irmãs se uniram, trabalhando voluntariamente sem descanso. A obra se tornou um reflexo da nossa comunhão e união. Depois de muito esforço e perseverança, finalmente vemos o sonho da ampliação se tornando realidade. São 57 anos de história e muitos momentos passaram, mas a história da nossa igreja é marcada pela certeza de que onde há fé, há um Deus que sempre nos conduz. Chegamos ao fim dessa jornada e não podemos deixar de expressar a nossa profunda gratidão a cada irmão que, com fé e determinação, se dedicou dia e noite, enfrentando calor e chuva. O trabalho árduo e a disposição de vocês são um reflexo do amor incondicional que temos uns pelos outros e pela obra de Deus. Agradecemos também às nossas irmãs, que com tanto carinho e zelo se entregaram à tarefa de cozinhar, oferecendo não apenas alimento, mas também o aconchego de um cuidado genuíno. Vocês tornaram tudo isso mais especial. Agradecemos também aos nossos pastores presidentes, pastor Marcos, pastora Marta, por todo apoio e investimento nesses anos de reforma. Mas a história da nossa igreja não termina aqui.
Com fé inabalável, continuamos avançando, confiantes de que a obra que Deus começou em nós não se encerra. Até a volta de Cristo, seguiremos firmes, proclamando a palavra, transformando vidas e sendo luz para o mundo que precisa da esperança do Evangelho. A cada passo, a cada nova geração, a nossa igreja segue sendo uma expressão do reino de Deus, preparando-se para o grande dia em que veremos o Senhor voltar.